nasce uma estrada. Houve um presidente brasileiro, Washington Luiz, que resumiu sua plataforma de governo numa única frase: governar é abrir estradas. A originalidade da frase é indiscutível, mas a da ideia, não. Porque muito antes de Washington Luiz, houve gente que pensou a mesma coisa. Os romanos, por exemplo, 312 anos antes de Cristo, já construíam estradas de primeira ordem, como a Via Ápia. Uma obra tão bem feita que ainda hoje continua firme, transformada em uma rua residencial das mais distintas de Roma. A engenharia romana, que criou um sistema rodoviário com mais de 100 mil quilômetros de extensão, tinha um ponto a seu favor: escravos que trabalhavam de graça. Dessa forma, a construção se fazia com vagar e esmero, sem que a estrada saísse mais cara. Primeiro, o terreno era estaqueado para ganhar rigidez. Depois, espalhava-se sobre ele bastante calcário grosso, o chamado rudus, o qual era bem socado. Por fim, vinha uma camada de calcário mais fino, o chamado núcleus, nivelado a capricho. E só então se assentava o revestimento final, grandes pedras chatas, rigorosamente ajustadas, que proporcionavam uma superfície lisa, ótima de se pisar. O que era mais importante, pois, no tempo dos romanos, os exércitos se deslocavam a pé. (40 metros por hora). Os tempos mudaram, e atualmente fazem-se estradas de outra forma. Com o aparecimento de automóveis e caminhões e o progressivo encarecimento da mão de obra, foi preciso mudar por completo as normas de engenharia. Em vez de construir estradas compridas, dando voltas às montanhas, como antes, agora cortam-se montanhas e encurtam-se as estradas. Em vez de fazer rodovias descerem ao fundo dos vales e subirem em encostas do outro lado, hoje se constroem viadutos, reduzindo ao mínimo as subidas e descidas. Em vez de calçamento com pedras, adotou-se a pavimentação com asfalto. Em vez de muitos milhares de operários, a técnica atual prefere conjuntos de dezenas de máquinas. E em vez de completar apenas uns poucos metros de estrada por mês, como antigamente, os modernos construtores chegam a aprontar 40 metros de pista a cada hora que passa. O que é uma façanha admirável se considerarmos que são 40 metros de uma pavimentação com largura média de 25 metros, capaz de suportar grandes tonelagens e de resistir aos maus tratos do tempo durante muitos anos. Quanto mais reta for uma estrada, melhor. Por isso, antes de tudo, os engenheiros fazem levantamentos aerofotogramétricos e topográficos da região, familiarizando-se com ela e escolhendo assim um traçado tão reto quanto possível. A partir daí, começa o trabalho de construção propriamente dito, após serem expropriadas as áreas necessárias. Passo por passo, uma estrada. Primeiro passo: limpeza do terreno. Grandes tratores de esteira derrubam as árvores e o mato, deixando o lugar descoberto para a terraplenagem. Mobilizam-se então as escavadeiras e os scrappers, que cavam, recolhem e transportam a terra, os quais botam abaixo
Morros atulham brejos, criam aterros sobre desfiladeiros e, em pouco tempo, desfinam o leito primário da estrada. Passo seguinte: preparação do leito. Esta se inclina com a passagem da motoniveladora para alisar o terreno e desbastar os barrancos, dando-lhes uma inclinação conveniente. O rolo compressor arremata o serviço da niveladora, compactando e uniformizando ainda mais o solo. Enquanto isso, um aparelho chamado britador moe cascalho em dimensão adequada e embarca-o em caminhões basculantes para ser levado até o espalhador, cuja função é distribuir as pedras numa camada uniforme. Passo seguinte: compactação. Volta à cena o rolo compressor para prensar e nivelar definitivamente a camada de cascalho. A essa altura, caminhões-tanque trazem uma mistura aquecida de alcatrão e asfalto, popularmente conhecida como piche, a qual é derramada homogeneamente sobre o piso por meio de pulverizadores especiais. Infiltrando-se pelas fendas da camada de cascalho, o líquido forma um lençol que endurece ao esfriar, unindo o cascalho numa base sólida e compacta, o chamado macadame. Por cima do macadame vai ainda outra camada, a capa de rolamento, cuja textura lisa amortece o atrito das rodas dos veículos. A máquina que prepara a mistura para este revestimento final é tão complicada que toma o nome de usina de asfalto. Consiste ela num elevador de pedras que alimenta o secador. Depois de secas, as pedras vão para o misturador, onde se misturam com o líquido betuminoso previamente dosado pela unidade graduada. Saindo da usina, o material para a capa de rolamento é levado por caminhões basculantes, que o distribuem sobre a pista de macadame. Último passo: acabamento. Trabalhando sobre a mistura ainda quente, a acabadora uniformiza e assenta a última camada, mas, apesar do seu nome, não é ela que conclui o trabalho de pavimentação. Isto cabe ao rolo compressor leve de cilindro aquecido, que faz o acabamento e dá o toque final. A estrada está pronta.